essa luz ali, né? Essa câmera aqui não tem. Bom, pessoal, hoje voltamos então à segunda etapa do nosso Diálogos com Tecnologias, a nossa segunda palestra de hoje, né? Temos um convidado, digamos, da casa, o professor André Pérez, que é do Instituto Federal, mas do campus Porto Alegre. E antes de chamá-lo aqui para a sua palestra, eu preciso dar um recado, que é referente aos QR Codes que vocês receberam. Todos receberam? Só para lembrar, eu digo isso porque a gente tem um pequeno problema. Na verdade, dois. Primeiro é que os alunos do Instituto, o pessoal do curso superior à noite, devido à OD, né, o nosso regulamento, a organização didática, vocês não podem receber certificados para atividades que são no horário de aula. E para os que não se enquadram nisso, ou seja, os alunos de outras instituições ou alunos do dia, vocês têm que preencher os dados que estão aqui no QR Code, tem um endereço. Vocês têm até amanhã para o endereço e preenche ali o questionário, que é um questionário de avaliação e ao mesmo tempo de inscrição que dá direito a vocês receberem o certificado. Eu estou falando isso porque a gente recebeu e-mails de alguns alunos que mandaram o QR Code por e-mail. Ao invés de usar o aplicativo, tiraram a foto do QR Code e mandaram para a gente, como prova que estiveram na palestra. Eu entendi que estiveram, mas ou usa o QR Code ou digita, não deixa passar do prazo, tá? Tudo bem? Entendido? Tá, obrigado. Então eu vou convidar o professor André Pérez aqui, que subiu ao palco. O professor André Pérez é professor do Instituto Federal, como eu falei, do campus Porto Alegre, é coordenador do POALAB, né, o Laboratório de Fabricação Digital. O professor é bacharel em informática pela PUC e doutor em segurança computacional pelo programa de pós-graduação em ciência da computação da URGS e atua no Instituto desde 2010, se não me engano. Isso. E o professor tem a palestra de hoje, né, Rede FabLab e POALAB, Inovação e Educação. A dinâmica é como a do evento anterior, né? É mais ou menos 1 hora a palestra e aí a gente abre para perguntas. Eu só vou pedir no momento das perguntas, a gente leva o microfone para a pessoa, mas levantem bem a mão, porque eu enxergo muito mal. Se o cara levantar discretamente, eu não vou conseguir enxergar e eu vou ficar correndo com o microfone atrás da pessoa. Então levantei bem a mão, tá? Ok, sem mais delongas, então, professor. Pagou de baixo. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite. É uma honra estar aqui, estar dentro de casa, né? Pedir desculpas pela voz, está meio falha. E depois disso, dizer para vocês que as coisas que eu vou mostrar aqui, elas são uma compilação de tudo que eu tenho visto em relação a Makerspaces e a FabLabs, Hackerspaces, etc. E que nada disso foi construído, foi feito por mim, são coisas que as outras pessoas construíram, então que eu compilei nessa apresentação, e que por isso tudo que vocês considerarem muito louco, muita viagem, eu não tenho culpa. Tá? E também tentar fazer em forma de um bate-papo, tá? Não precisa ser uma palestra onde eu esgoto todo esse tempo. Se vocês tiverem dúvidas no meio da apresentação, a gente pode conversar, mas no final a gente pode também bater um papo mais tranquilo. Então, assim, eu não sei, mas acredito que a maioria de vocês tem a ver com tecnologia, tem a ver com a parte de informática. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que tudo começou com o Sharon. Sim, Sharon. Redes de computadores, Claude Sharon. Pode ser? Não? Retorno? Sim? Não? Não? Tá. Seguinte, Claude Sharon lá em 40 e alguma coisa, ele definiu, enfim, os estudos dele apontaram que
eu conseguia fazer a transmissão, uma comunicação confiável, utilizando um meio não confiável, se eu transformasse as minhas informações em símbolos. Ou seja, se ao invés de transmitir um sinal analógico por uma linha telefônica, eu transformasse esse sinal analógico em um sinal digital, eu conseguiria eliminar o erro, recuperar a minha informação na outra ponta. Mais ou menos? Princípio da digitalização. Um MP3, né? O que é mais confiável? O que eu consigo reproduzir de uma maneira mais confiável, sem erro? Um vinil ou um MP3? Né? Um arquivo, um MP3, um arquivo digital. Ou seja, o arquivo digital eu consigo transmitir, eu consigo levar ele para um outro, através de um meio para um outro lado, e consigo recuperar a informação de uma forma muito mais confiável do que eu pegar um arquivo analógico, né? Um sinal analógico e transmitir de um lado todo. Aí foi? Tá, a gente pode falar mais sobre isso depois. Bom, isso foi o princípio da era da informação. Ou seja, a transmissão, a comunicação da informação de uma forma confiável. Foi graças a esse cara. O von Neumann pegou esses mesmos princípios e aplicou isso para dados e para processamento, criando então a arquitetura dos computadores que a gente tem hoje. Von Neumann, mais ou menos, também? Tá. Então a jogada é mais ou menos a seguinte. Eu consigo ter o armazenamento e a transmissão de informações de uma maneira mais confiável, eu consigo eliminar os erros da comunicação se eu transformar os meus sinais em códigos digitais. E aí a gente tem a criação do ENIAC em 42, e a gente tem a evolução da computação a partir daí, até a gente chegar em dispositivos hoje que têm um poder de processamento gigantesco e que, né, são wearables, são relógios e tal. Então a gente pode ver o ENIAC, né, o primeiro computador, que era um computador grande, ocupava uma sala inteira e era utilizado para tarefas repetitivas e operado por especialistas. Ou seja, a gente utilizava esse equipamento para contabilidade, para censo, para operações balísticas e tal. Está muito chato, eu sei, daqui a pouco vai melhorar. Tá? Me acompanhem, por favor. Tá? Então, legal. Equipamento grande, tarefas repetitivas e chatas. Surgem os minicomputadores e as universidades começam, então, centros de pesquisa, a trabalhar com minicomputadores. O que acontece com os minicomputadores? Os alunos se reúnem em volta dos minicomputadores e começam a fazer tudo que o aluno faz sempre com esse tipo de equipamento. Começaram a avacalhar com ele. Desmontaram, queriam fazer joguinho, queriam fazer música, queriam fazer coisas diferentes. Queriam utilizar aquele equipamento tecnológico novo para se expressar através de coisas diferentes das quais ele foi construído. Isso é um minicomputador. Um maluco pegou um minicomputador e pensou assim: puxa, seria legal se eu tivesse um troço desse em casa. Para fazer o quê? Sei lá, para fazer um joguinho para mim, para guardar informações, não sei. Surge então a computação pessoal. Aí começa, né, a Apple e tal, e o PC, começam computadores portáteis, celular e tal, e a gente chega até onde a gente está. Tá, todo mundo conhece essa história, faz sentido, né? Legal. Então, o equipamento que foi construído para a gente fazer censo, contabilidade, não sei o que, a gente usa para caçar Pokémon. Esse é o resumo da história da computação, né? É mais ou menos isso. Legal. Essa é a história da fabricação. A fabricação de coisas, né, começa lá com a Revolução Industrial, a fábrica têxtil, né, operada por pessoas. Então, grandes máquinas que ocupavam salas inteiras, fazendo tarefas repetitivas e operadas por especialistas. Em 1952, o MIT constrói a primeira máquina que é operada por computador, operada por comandos numéricos. Ou seja, pela primeira vez na história da humanidade, se fabricou algo que era impossível de ser fabricado à mão. Né? Foi fabricado através de um computador, de comandos de computador. Isso em 52. Em 59, essas máquinas começam a ser fabricadas e comercializadas. Em 83, a gente tem as primeiras impressoras 3D, né, por depósito de filamento. Em 2008, a gente tem o projeto RepRap, que pega a tecnologia das impressoras 3D e abre um projeto open source. Né? Então, a fabricação digital, ela é a possibilidade de a gente construir coisas a partir de máquinas, a partir de comandos numéricos, a partir de programas de computador. Então, a ideia
é que eu tenha computadores operando máquinas, que eu tenho máquinas que constroem coisas, e que eu tenho máquinas capazes de construir máquinas, e que eu tenha, então, o que a gente vai ver depois, que é a fusão entre bits e átomos. Isso gera, atualmente, um grande volume de máquinas diferentes para fazer coisas diferentes. Então, qual é a situação que a gente tem hoje? A gente tem, na evolução da fabricação, o mesmo estado que a gente tinha na computação quando a gente tinha os minicomputadores. As fábricas deixaram de ser coisas grandes que ocupavam salas inteiras e elas começam a ocupar pequenos centros de pesquisa, espaços menores, e as pessoas começam então a desmontar, remontar, transformar essas máquinas para fazer coisas diferentes. A gente está na era equivalente ao minicomputador para a fabricação de coisas. Então a gente tem, por exemplo, routers que conseguem cortar utilizando visão computacional, a gente pode falar isso depois. A gente tem impressoras 3D para material biológico. A gente tem essa menina aqui, ela fez uma coleção de roupas que são possíveis de serem imprimidas, né? As roupas imprimidas. O que ela quer é que as pessoas viajem sem levar malas. Eu vou viajar, não levo mala nenhuma, eu chego no hotel, eu preciso de uma roupa, eu vou lá, eu imprimo a roupa que eu quero e uso aquela roupa, depois eu pego aquela roupa e jogo fora para reciclagem e assim por diante. Então eu não preciso ter um guarda-roupa físico, eu tenho um guarda-roupa virtual, então a ideia dela é criar uma coleção de roupas que sejam impressas. Impressora 3D para chocolate, impressora 3D para casas. Ou seja, as pessoas estão começando a tatear o que é essa fabricação, o que é fabricar coisas através de computadores e o que a gente pode fazer com esse tipo de coisa. Ken Olsen foi o presidente de uma empresa chamada Digital. Não sei se vocês viram algum computador digital. A Compaq acabou comprando. Então. Ele quebrou a Digital. Porque na época que os minicomputadores estavam se tornando pessoais, ele não acreditava por que alguém vai querer ter um computador em casa. Por que a pessoa vai querer computadores? Essa máquina para computar, para fazer contabilidade, para fazer planilhas. Por que alguém vai querer ter esse computador em casa? E graças a isso, então, essa frase ficou famosa, e ele quebrou a Digital. Então, assim, o que eu estou querendo mostrar para vocês? A fabricação de coisas está passando pelo mesmo processo que a computação passou. E estamos chegando na fabricação pessoal. Chegaremos no momento em que todas as pessoas terão uma fábrica em casa. As coisas não serão mais adquiridas numa loja. As coisas serão baixadas da internet e vocês vão então transformar essas coisas, esses arquivos, em coisas físicas, materializando essas coisas através de equipamentos de fabricação digital. Ok? Muito bem. Isso é inevitável. Não sejam esse cara. Isso já está acontecendo. Não sejam mesmo. Buenas. Ao perceber isso, surgem então diversas iniciativas para fazer o que se fez na época da computação. Ou seja, criar clubes de pessoas para hackear, para fuçar, para mexer na fabricação até a gente chegar nessa fabricação digital. Esses espaços onde as pessoas constroem coisas são então os hackerspaces, os makerspaces, as tech shops e os fab labs. Eu vou tentar diferenciar eles, apesar de vocês verem características de uns nos outros, tá? Mas basicamente, um hackerspace é um lugar onde pessoas se encontram para desenvolver soluções tecnológicas. Arduino, eletrônica, software, esse tipo de coisa envolvendo diretamente o computador. Tá? Os hackerspaces famosos, CBase em Berlim, Noisebridge em São Francisco, e o que eu encontrei mais próximo aqui em Rio Grande do Sul é um em Porto Alegre chamado Mate Hackers. Tá? Então nós temos hackerspace. Quero organizar um hackerspace aqui. Legal, precisa de uma sala, um espaço onde vão se encontrar X vezes por semana e tal, e vão começar a discutir sobre a construção de soluções tecnológicas. Makerspaces.
com um viés mais na fabricação de objetos de design, coisas mais físicas, então não tão tecnológicas. Então, marcenaria, né, fabricação, utilizando impressoras 3D também e tal. Ah, mas eu não posso levar um Arduino para o Makerspace? Claro, vai levar um Arduino no Makerspace e vai trabalhar com ele também, não tem problema. Tá? Mas a visão é menos nerd do que o Hackerspace, apesar de a gente ter bastante nerd no Makerspace também. Aqui mais arquitetura, design. Deu para entender mais ou menos? Tech Shop, nada a ver com a gente, é uma franquia, tá? Tipo, né, McDonald's nos Estados Unidos, de laboratórios de fabricação digital que terceirizaram para as escolas e para as instituições as máquinas. Então são espaços onde tu vai, tu pode pagar, né, tu paga para utilizar as máquinas, tu pode pagar uma mensalidade e assim por diante, e tu tem acesso então aos equipamentos. Então são espaços profissionais que dão acesso a esses equipamentos, são os tech shops. A gente não tem aqui no Brasil. Fab Labs agora a coisa começa a ficar mais interessante. Tá? Os Fab Labs são uma espécie de espaço maker, tá? Também de tecnologia. Eles surgem em 2002, quando toda essa evolução da fabricação é percebida por um professor do MIT chamado Neil Gershenfeld. Então esse professor ele tinha um laboratório com máquinas extremamente caras de fabricação digital e ele percebeu que iria existir em breve a fabricação pessoal. Ele abriu então um curso no MIT, uma disciplina chamada Como Construir Quase Qualquer Coisa. Esse é o nome da disciplina. E a galera, né, os alunos todos se inscreveram na disciplina para aprender a fazer o que dava para fazer. A disciplina basicamente era ensinar a utilizar as máquinas, ensinar a utilizar uma impressora 3D, uma máquina de corte a laser, uma máquina de corte a água, né, enfim, router, fresa, o que for, ensinava os alunos a usar todas essas tecnologias e liberava os alunos para fazer o que eles quisessem. Essa é a ideia dessa disciplina. Então aqui tem alguns exemplos da primeira turma. Essa aqui, né, esse aqui foi uma menina que fez, é um vestido. Vocês conseguem ver aqui que ele tem tipo uns espetos, tem umas pontas. É um vestido para preservar o espaço pessoal dela, é um negócio que ninguém chega muito perto. Então, conforme tem sensor de distância ali, né? Conforme as pessoas vão chegando perto, o vestido vai se abrindo, né, para afastar as pessoas. Essa aqui que está com tipo uma mochila é um saco de grito. Às vezes ela tem vontade de gritar e ela está num lugar onde ela não pode gritar. Então ela fez esse saco aqui, essa mochila, onde ela enfia o rosto ali dentro e ela grita. E aí ninguém escuta, porque a mochila é acusticamente tratada. Só que o grito é gravado ali dentro. E depois ela sai na rua e quando ela abre o saco, aquele grito é reproduzido. Então, ela não deixa o grito preso, ela tem que soltar o grito dela de alguma forma. Aqui a gente tem um origami que se mexe, bate as asas e tal. Esse é o normal. E esse aqui é um cara que fez, isso aqui era do estudo dele, da pesquisa dele. Ele descobriu que os papagaios têm uma inteligência de uma criança de tantos anos, então ele fez um mouse para o papagaio e para o papagaio navegar na internet. Tá? Esse aqui é o mouse, ó, o papagaio puxa aqui os botões. Então. O Neil Gershenfeld escreveu um livro sobre essa experiência, né? E ele disse, essa primeira turma respondeu uma pergunta que eu não tinha feito, que é, o que as pessoas vão fabricar nessa era da fabricação pessoal? E a resposta é, elas vão fabricar algo que elas não encontram nas lojas. Elas vão fabricar algo que faz sentido para elas. Então, o que a pessoa vai fazer com o computador em casa? O que um desenvolvedor vai desenvolver? Algo que faz sentido para ele. Vai se expressar através da fabricação digital. Tá? Então é isso que esse pessoal fez. Queria então... O que aconteceu foi, o Neil Gershenfeld, ele pegou essa experiência e montou um projeto de Fab Lab com as máquinas mais comuns e levou essas máquinas para a Índia e para a África. E começou a analisar o que as pessoas fabricavam nesses lugares. Começou a ver que elas fabricavam soluções para os seus problemas e tal. Surge então
esse formato de Fab Lab e outras instituições, outras pessoas começam a criar Fab Labs ao redor do mundo. Surge então a necessidade de organizar o Fab Lab, de criar, não regras, mas alguns conceitos que seriam interessantes para se ter no Fab Lab. Surge então a Fab Charter, que é um produto da Fab Foundation. Surge uma fundação responsável por organizar os laboratórios e a Fab Charter, que basicamente diz o seguinte: primeiro, o Fab Lab é um laboratório local, mas conectado a uma rede global. Então a primeira coisa que vocês têm que entender sobre Fab Labs, ao contrário de makerspaces, hackerspaces, etc., Fab Lab é uma rede, não é um laboratório. O laboratório ele vai existir como espaço físico, as pessoas vão desenvolver soluções para os seus problemas locais, porém esse laboratório está conectado em rede e ele precisa se comunicar nessa rede, ele não pode ser isolado. Então, a rede Fab Lab é maior do que a instituição onde o Fab Lab está inserido. Primeiro ponto. Segundo, os Fab Labs eles compartilham um inventário comum de máquinas e de procedimentos, de forma que algo que tu fabrica em um Fab Lab possa ser replicado em todos os demais, criando então a possibilidade de comunicação de projetos. O cara lá na Índia fez um projeto que é interessante, eu consigo fazer o download do projeto e replicar no meu Fab Lab aqui. Tá? Então eu preciso ter um inventário comum de máquinas, né? Permitindo então que as pessoas e os projetos se compartilhem, né? Outra coisa, o Fab Lab não faz nada para ninguém. O Fab Lab ele está pensando no futuro da fabricação pessoal. Então vocês não entram no Fab Lab e dizem assim: ah, eu queria que tu me fizesse alguma coisa. Não, no Fab Lab vocês fazem as coisas. Então o que o Fab Lab fornece para vocês? O Fab Lab fornece assistência no uso das máquinas. Vocês vão entrar no Fab Lab, vocês vão aprender a usar uma impressora 3D, vocês vão aprender a utilizar uma máquina de corte a laser, vocês vão aprender a utilizar uma fresa. E vocês vão poder fazer o que vocês quiserem com esses equipamentos. Mas ninguém vai fazer nada para vocês. Tá? O Fab Lab tem que ter pelo menos um dia que se chama Open Day. O Open Day é um período, um turno, onde o laboratório abre as portas para a comunidade e qualquer pessoa pode entrar dentro do laboratório e entender o que está acontecendo, conhecer as máquinas. Não necessariamente durante um Open Day as pessoas vão poder utilizar as máquinas. Depende da política do Fab Lab. Fora isso, os Fab Labs eles são livres para ter um modelo de negócios, né, para ver como é que vão sobreviver, etc. Então existem Fab Labs dentro de instituições de ensino, existem Fab Labs particulares, existem Fab Labs dentro de empresas, né, existem diversos modelos de Fab Lab. Certo? Então, Fab Lab, no espaço, tu entra, tu aprende a utilizar as máquinas, tu fabrica o que tu quiser. Essa aqui é a cara do Fab Lab, tá? Esse Fab Lab é na Islândia. Tá? Então a gente tem ali os equipamentos, né? Impressora 3D, corte a laser, router e tal, parte de eletrônico, esse tipo de coisa. A ideia é que vocês sejam capazes de construir quase qualquer coisa. Essas são as 5 máquinas básicas para a essência do Fab Lab. Então, se você não conhece, a impressora 3D, uma máquina de corte a laser, né? Não sei se vocês já viram uma máquina de corte a laser. Eu brinco que uma máquina de corte a laser é uma máquina que corta coisas usando um laser. Mas é isso mesmo. Ela tem um tubo de laser ali, né, que é um laser, e faz um desenho em 2 dimensões mesmo, um desenho no Paint, né? Faz um círculo e aí coloca uma chapa de madeira e ela vai lá e corta aquela chapa de madeira. Tá. Uma fresa, que tem uma broca aqui, né? A gente consegue então esculpir coisas. Plotter de recorte, corta vinil, então para fazer adesivo, tu bota ali um papel contact, né? E tu quer fazer um adesivo. Tu coloca um adesivo de cobre, tem um adesivo que é flexível de cobre, tu consegue colocar um circuito eletrônico flexível nela. Ela é que nem uma impressora matricial, daquelas antigas, mas ela tem uma lâmina, ela corta coisas com uma lâmina. E uma router CNC, ela é que nem uma fresa, ou seja, tem uma broca aqui, mas ela tem normalmente 2 metros por 1,5 metro, onde tu consegue fazer então um armário, uma mesa, uma cadeira, né, o que tu quiser.
Então, esses 5 equipamentos tu precisa ter para ser um Fab Lab. Tá? Quer dizer, tu não precisa ter os 5 equipamentos para ter um Fab Lab, mas tu tem que querer ter eles pelo menos. Tá? Tu pode começar, tipo, só tenho uma impressora 3D, eu posso chamar de Fab Lab? Olha, se tiver um plano legal de como tu vai conseguir as outras, sim. Bom, e aí o Fab Lab, então, usando essas máquinas, por que essas máquinas? Porque com essas máquinas eu sou capaz de fazer máquinas. E dentro do Fab Lab, eu devo ser capaz de construir outro Fab Lab. Então, mas eu não tenho essas máquinas, eu não sei como conseguir, é muito caro, não sei o quê. Acha um Fab Lab. Tem no Poa Lab, legal. Chega no Poa Lab e diz, olha, eu quero construir minha primeira impressora 3D. Legal, tá aqui os equipamentos, vocês vão aprender, aí vocês vão ter que estudar, vocês vão ter que trabalhar, batalhar, e vocês vão começar a fabricar, então, um Fab Lab dentro de outro Fab Lab. Tá? Então, esse é um dos princípios básicos do Fab Lab, poder se replicar. E, claro, evoluir nas máquinas. Então, por exemplo, tem uma aluna que é orientada do Neil Gasher, chamada Nadia Kip, que ela construiu uma espécie de orientação a objetos para máquinas. Então, uma máquina, ela não é mais uma máquina por si, ela é um conjunto de módulos, cada módulo é como se fosse um objeto, cada módulo é independente, e um módulo fala com o outro através de uma rede de comunicações. Então, tu consegue pegar esses módulos e ir montando eles como se fosse um Lego, e a partir daí tu faz a máquina que tu quer. Aqui tem uma máquina que tem uma caneta, está desenhando coisas. Eu tiro isso, quero fazer uma cafeteira. Daí tu monta os módulos e aí vai fazer o teu café. Então assim por diante. Então, são máquinas evoluindo dentro de um Fab Lab. Quantos Fab Labs existem hoje? Em maio existiam 1.139 Fab Labs no mundo. Então vocês imaginem, mais de 1.000 espaços como aqueles, criando projetos onde tu desenvolve num laboratório, tu consegue replicar em todos os outros. Esse número duplica a cada entre 12 e 18 meses. Tá? Então ele está num exponencial, né, de crescimento, fazendo com que em breve a gente tenha Fab Labs em tudo quanto é lugar. Todos eles podendo compartilhar projetos e coisas e tecnologia. Tá? Então, o Fab Lab, como é que funciona? Tu pega o espaço, as máquinas, te cadastra no Fab Labs I/O e começa a seguir então a Fab Charter, que é aquelas regras que vocês viram antes. Essa evolução que começou em 2002, então, até hoje gerou uma série de iniciativas. Então, gerou iniciativas como a Fab Foundation, Fab Labs I/O, que cadastra os Fab Labs, iniciativas de ensino. Existe agora uma espécie de universidade dentro de Fab Labs. Então, tu imagina que cada Fab Lab seria como se fosse um campus. Né? Então, tu tem 1.100 campi espalhados pelo mundo. Né? E tu tem cursos como Fab Academy, que é como construir quase qualquer coisa utilizando as máquinas. Tu tem FabTechs, que é dado pelo Fab Lab de Barcelona, que é como construir têxteis, né, wearables, utilizando tecnologia dentro do Fab Lab. Tu tem o Bio Academy, que é como utilizar um Fab Lab para biotecnologia, né, evolução de coisas, wet labs, né, laboratórios de biologia, de química, de esse tipo de coisa. Tu tens toda uma economia que está sendo gerada a partir dessa rede, ou seja, oferta de empregos, né, busca por empregos. Vou viajar, vou passar X meses morando não sei aonde. Sou um Fab Manager aqui, eu conheço as máquinas, tem como eu trabalhar no laboratório. Então, existe todo um sistema para gerar economia dentro de Fab Labs. E tem também a parte de pesquisa em cima de máquinas. A gente vai ver um pouquinho sobre as pesquisas que estão sendo feitas hoje. Tá? Veio alguma coisa? Acho que não. Não? Aqui. No Brasil existe a Rede Fab Lab Brasil, são em torno de 40 Fab Labs no Brasil. Tá? Aqui são as pessoas que trabalham nesses Fab Labs. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem esses 6 Fab Labs. O Metal Lab está em planejamento ainda, mas a gente tem uma arquitetura da URGS, o Poa Lab, a La Salle, Unicinos e Usina.
E crescendo, né? Muita gente querendo abrir Fábio Lagos. Espero que em breve o primeiro Fábio Lagos no litoral. Sim? Pode ser? Não? Bora? Tá. Esse é o Voa Lab, tá? Então eu fico lá no campus Porto Alegre. É uma sala que tem as máquinas ali e uma bancadona. Todas as máquinas estão juntas ali e as pessoas então logam essa sala e ficam criando coisas. Tá? O que a gente tem de atividades assim, oficiais fora o Open Day, onde a pessoa vai lá e consegue usar as máquinas? A gente tem disciplinas que são dadas dentro do laboratório, então a gente tem uma disciplina do mestrado, profissional em informática e educação, né? A gente tem chamada Tecnologias Emergentes Aplicadas à Educação, onde os alunos do mestrado aprendem a utilizar as máquinas para que os alunos deles aprendam a utilizar as máquinas para que eles possam solucionar problemas envolvendo a educação. Tem também o Tecnologia de Sistemas para a Internet, que a gente tem a disciplina de tópicos avançados, que é basicamente a IoT, então desenvolvimento de soluções de internet das coisas dentro do laboratório desses. Temos atividades de extensão, cursos de criatividade, cursos de Arduino, cursos de impressão 3D, esse tipo de coisa. Temos atividades de pesquisa, como construir uma placa Braille utilizando impressora 3D para economizar grana para o campus. Funcionando já. Outros tipos de pesquisa, qualidade da água e tal, enfim. Escolas vão lá visitar. Isso aqui é uma foto quando teve uma escola lá com uma turma de alunos de 5 anos aprendendo sobre fabricação digital. Foi muito legal, foram 18 alunos. Foi muito bacana. E o Open Day, e lá no ProStar, dentro do Instituto Federal, o Open Day não precisa pagar nada, é gratuito, a pessoa entra e pode utilizar as máquinas para fazer o que ela quiser. Vou fazer chaveirinho, não tem problema, pode fazer chaveirinho, vai aprender a usar o corte a laser para fazer chaveirinho, não tem problema. Tá. Antes de entrar mais na pesquisa, por que isso é importante? Por que isso tem a ver com a educação? Por que isso tem a ver com o ensino? E por que vocês têm que se preocupar com isso? E por que as escolas têm que se preocupar com isso? A fabricação digital ela vem junto com uma série de outras coisas, como robótica, inteligência artificial e tudo isso que a gente tem ouvido falar, e vem em resposta a algo que está acontecendo no mercado. O que está acontecendo dentro das empresas? Esse aqui é um gráfico que mostra, claro, na economia americana, tá, nos Estados Unidos, da década de 60 até 2009. O tipo de tarefa que as pessoas fazem dentro das empresas. O que a gente consegue ver é que tarefas rotineiras manuais, tarefas rotineiras, não rotineiras, porém manuais, e tarefas rotineiras cognitivas, ou seja, ficar fazendo, sei lá, contabilidade, cada vez menos. A tecnologia está fazendo isso aqui. A tecnologia resolve isso. Tarefas rotineiras e tarefas manuais, a gente entregou para a tecnologia, isso aqui vai cada vez diminuir mais. O que tem surgido cada vez mais dentro das empresas? Trabalho em informação nova e problemas não estruturados. Então, quando a gente escuta, e a gente tem escutado isso há bastante tempo, precisamos de pessoas criativas, precisamos de inovação, precisamos de startups, precisamos de... A gente tem escutado isso muito, Isso é um discurso por quê? Não é só porque a gente quer que as pessoas sejam criativas, que elas tenham mais capacidade e tal. É porque se a pessoa não for assim, ela não vai ter emprego. Porque não vai ter o que ela fazer. Então a gente precisa de pessoas criativas que trabalhem com problemas de não estruturados, de maneira inovadora. A gente precisa de gente assim. Então a gente precisa trabalhar isso como uma preocupação geral. E aí vem, quais são, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, quais são as habilidades que as pessoas vão precisar ter em 2020. E é a mesma coisa, resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, pessoas, gestão de pessoas, trabalho em equipe, esse tipo de coisa. Então, todo esse discurso que a gente tem escutado, ele está alinhado com uma evolução tecnológica que é inevitável e que vai levar para um mundo onde as pessoas vão ter uma fusão de bits e átomos. O que é essa fusão de bits e átomos? Qual é
a melhor representação de alguma coisa. Por exemplo, se eu pego e eu desenho um arquiteto vai lá e ele desenha no papel um prédio. Tá? Faz o desenho lá, Niemeyer faz um risco. Né? Entrega para o engenheiro. Aí o engenheiro olha aquilo lá, um risco, como é que eu vou fazer esse troço? Taca cimento. Bota cimento. Aí chega lá o pedreiro, tem que fazer tal. Existe uma probabilidade de erro de não sair exatamente o que o Niemeyer tinha lá quando ele, na cabeça dele quando ele fez aquilo. Se ao invés disso o arquiteto pega e faz isso no CAD, faz isso no software, eu vou ter a representação digital, Shannon, a representação digital do prédio. O prédio não é o que foi erguido, o prédio é aquela representação digital. Então o engenheiro não vai, ele vai saber quantos centímetros tem cada coisa, porque vai estar lá uma representação confiável, eu vou diminuir o erro da comunicação, do processo. Se eu tenho no laboratório um cestinho de lixo que eu imprimi ele pequenininho, né, para guardar a caneta, imprimi na impressora 3D. Eu pergunto aos meus alunos, se eu pegar esse cestinho aqui e quebrar ele, jogar no chão e pisar em cima, arrebentei, eu estou quebrando o cesto? Não, eu imprimo ele de novo. Então o cesto não é aquilo é uma representação atômica do cesto. O cesto é o que o designer pensou e conseguiu representar através de informação digital. Tá muita viagem ou não? Tá de boa? Vai piorar muito. Vai piorar muito. Tá de boa? Tá. Então, as coisas, elas deixam de ser coisas. Fala, cara. Isso levando em conta que vai reciclar tudo que quebrou. Levando em conta que vai reciclar. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre reciclagem e aproveitamento de material. Tá se imprimindo de porcaria, né? Isso, tá. Não, mas assim, o que eu quero, depois a gente vai falar sobre materiais, mas a minha pergunta é, o que é uma coisa hoje em dia? Esse mesmo cesto, quantas pessoas imprimiram esse cesto, já que ele estava na internet? As coisas não são mais coisas, as coisas são bits. E eu represento essas coisas através de um equipamento de fabricação digital, utilizando átomos. Então assim, vocês imaginem agora, quando cada pessoa tiver uma fábrica em casa, o que vai ser da logística, por exemplo? Eu não vou precisar ter caminhão levando coisas de um lado para o outro. Basta que eu faça o download disso. E consiga, então, replicar e reproduzir essa coisa em casa. Então, nós estamos à beira de uma nova revolução industrial, onde as coisas vão ter que ser revaloradas. Calma, gente, calma, vai ficar pior. Vai ficar bem pior. Então assim, vamos falar sobre essa revolução. Primeira revolução industrial, vapor, né? Legal, conseguimos automatizar alguns processos utilizando vapor, motor e tal. Segunda revolução industrial, eletricidade e linha de montagem. Foi diesel e tal, blá blá blá. Terceira revolução industrial já foi, a robótica, isso já faz parte, né? Automação e comunicação. Tá. A quarta revolução industrial, eu quero que vocês façam um favor. Se não acreditem, se alguém diz que sabe o que é a quarta revolução industrial, vocês desconfiem. Ninguém sabe o que vai ser a quarta revolução industrial. A gente sabe que a gente está no começo de uma transformação. Ninguém tem certeza ainda para onde a gente vai. E eu vou provar isso para vocês hoje. Com coisas que não são minhas, então não sou eu o louco. Tá? Então assim, vai ser computação física, vai ser internet das coisas, vai ser biotecnologia. Se a gente está vivendo a era da informação, agora a gente vai viver a era da IA, da nanotecnologia e da biotecnologia. Fabricação robótica já é... tudo bem, vamos evoluir bastante na robótica. Tem esse documentário que é muito legal, você precisa ver aí. Tá? Então, nós estamos à beira de uma nova evolução, onde as coisas físicas... Porque assim, o que você tem que pensar? Imagina que eu estou dando esse discurso em 1960 e eu estou falando sobre celulares. É isso. Tá? Em 1960 eu estou falando sobre computação móvel. Parece não fazer sentido, mas faz. Tá? Então, assim, nós vamos passar por uma era de transformação bastante significativa e impactante.
O que a internet fez com a comunicação, porque a internet foi uma revolução. E eu vou dizer assim, ó, vou ser um pouco irônico, tá? A internet revolucionou só a comunicação. Tá? O que vai acontecer agora é uma revolução das coisas, o que vai impactar muito mais a vida de todo mundo. Certo? Essa cara tá ficando engraçada. Vamos lá, gente, vamos comigo. Primeira coisa, novos modelos de negócio. Vamos fazer tudo open source. Tá? Opendesk é um site que faz móveis, mesa, que tem biombo, né, tem cadeira, tem armário, tem tudo. Tudo open source. Como assim open source? Vocês vão lá no site deles. Ah, gostei dessa mesa. Vocês clicam no arquivo, fazem o download da mesa, vocês vão até o Fab Lab mais próximo, que tem uma router, vocês levam a madeira, a router vai lá, corta a madeira, vocês montam a mesa, podem levar para casa. Ou montam em casa, que é mais prático. Então a gente não precisa mais pagar por móveis, a gente paga pela madeira só pelo material. Opendesk.cc. Ah, mas eu queria fazer isso com uma casa, não tem problema, tem o WikiHouse. O WikiHouse é uma casa completa que pode ser construída dentro do Fab Lab. Também open source, uma galera desistindo. Então, tem aqui um passo a passo de como montar a casa. Tá? Também, mesma coisa, leva madeira, a router, vocês cortam a casa, tem ali o passo a passo, vocês montam a casa, ela está então completa. E agora a gente vai entrar na coisa mais pesada. Deixa eu ver se não esqueci de mais nada. Fala. Deixa eu só falar um pouquinho para trocar o assunto ali. O que vai acontecer então com as pessoas, com o mercado de trabalho, a mão de obra? Sim. Porque a gente vendo assim, tudo muito interessante. Fala, Sim. por exemplo, meu móvel, não vou mais comprar, então eu não vai pagar mais o deslocamento, o funcionário que atende na loja, o aluguel, né? Tudo isso. Qual é a solução para isso? Escutaram a pergunta dela? Tá, quem não escutou? A pergunta dela é assim: o que vai acontecer com o emprego? Né? Se a gente não tem mais logística e a gente não paga mais por uma mesa, então quantas pessoas vão perder o emprego? Né? Eu vi no congresso de encontro de Fab Labs agora. Né? O que se discute lá é assim: primeiro, não se tem certeza. Segundo, é inevitável. Terceiro, que se discutiu lá: o dinheiro é uma tecnologia que acabou. Nós precisamos de uma nova forma de valorar o design, a criatividade, a solução de problemas. Fabrica o quê? Comida? Tem Fab Labs. Sim, tem Fab Labs pensando nisso. E a saúde? Médico? Serviço, né? A gente tem que ter serviço, né? Como é que paga? Como é que vai pagar, né? Pois é, ninguém conseguiu, pelo menos nesse encontro de Fab Labs, ninguém conseguiu propor, ou escutou alguém que conseguiu propor como vai ser essa nova forma de relação com as coisas e com o serviço. É muito sério, é inevitável que alguma coisa vai acontecer. O que algumas pessoas que são ligadas mais à área de humanas e fazem uma análise mais social disso falam, é que a sociedade tem que aceitar isso. Tem que aceitar essa transformação. E que a sociedade vai começar a frear a evolução tecnológica até que ela esteja madura o suficiente para ir em direção a isso. Mas vai ser diferente. É a mesma coisa. As coisas elas levam tempo, tá? Não vai ser semana que vem que vai acontecer isso. Vai ter um processo aí. Né? O que é esse tempo? É investimento na educação, por exemplo? Para facilitar as pessoas a ter acesso a essas tecnologias? Sim, com certeza a gente vai ter que ter uma nova cultura. Uma nova cultura de relação com as coisas.
Só que isso vai ser aos poucos. O que eles querem, assim, o pessoal da tecnologia, sendo bem honesto, o pessoal da tecnologia, o que eles querem, assim, ó, é que tudo isso aconteça em 50 anos. Daqui a 50 anos a gente esteja vivendo uma sociedade completamente diferente. Tá? O pessoal mais que analisa a parte social da coisa diz, não vai ser assim, a gente não vai continuar nesse crescimento. Mas o que vocês têm que entender é que existe tecnologia hoje para que as pessoas comecem a fabricar coisas em casa. E essas coisas estão disponíveis na internet hoje. E que isso vai começar um movimento que vai ser mais impactante do que a internet foi e que vai transformar muito mais a vida das pessoas do que a internet transformou. Tá? Calma que vocês ainda vão ficar com muito medo até o final da noite. Vocês vão ficar quando começar a falar disso aqui. Tem uma pergunta lá? Eu iria no receio das perguntas e levantei um dado aqui. O desemprego no Japão, que é muito tecnológico, é em torno de 3%, e o nosso é em torno a 13%. Mas eles investem na educação. Cultura, né? Assim, ó, uma coisa, tá? Uma coisa que se fala já imediatamente em relação ao emprego. Da automatização, a maior preocupação hoje, tá? Então, coisas que se falam sobre a automatização do emprego. Primeiro, tu não vai ser substituído por uma máquina. Tarefas tuas serão realizadas por máquinas, então tu vai realizar menos tarefas. Entendeu? Teoricamente tu vai receber o mesmo salário, porque é uma máquina que vai estar fazendo o resto. Tá? Outra coisa que se diz: salário mínimo mundial. É uma coisa que está em discussão. Se eu não me engano, Bill Gates é um dos caras que tem a cabeça nisso. Tu tem uma renda mínima, básica para todas as pessoas do planeta, para que elas consigam sobreviver e a partir daí construir, então, o que elas precisam construir. Tá? Terceira coisa que está se falando muito: taxação de seguro social das máquinas. A empresa contrata uma máquina e parte do lucro que ela tem da máquina vai para um seguro social para ser distribuído, que pode então patrocinar, por exemplo, esse salário mínimo mundial. São coisas que estão sendo... Todo mundo está discutindo isso, são coisas muito interessantes. A gente pode ficar aqui, né? Mas eu quero assustar vocês mais, né? Assustar vocês mais... Posso? Tá. BioBanks Foundation, acesso à pesquisa, biotecnologia. Pessoas que fazem exercícios de biotecnologia em Fab Labs ou em casa, ou seja lá onde for. Tá? Então, mexer com DNA, mexer com bactéria, principalmente bactéria, mexer bastante com isso em casa. Então, existem kits que você pode comprar, existem pessoas que estão formando grupos e formando wet labs, então, né? Para trabalhar com biotecnologia, com alteração genética, com bactérias, esse tipo de coisa. Aqui. Uso de recursos locais. Mas como é que eu vou construir minha casa? Eu não tenho madeira, né? Aqui não tem, é um deserto, não sei. Uso de materiais. Então, existem Fab Labs que estão trabalhando só em como aproveitar os recursos existentes no local para não precisar transportar recursos de um lugar para outro. Como aproveitar o que eu tenho localmente para fabricar as coisas que eu preciso. Surge uma nova era de materiais programáveis, materiais que se comportam de acordo com determinadas condições. Por exemplo, eu imprimo isso, fabrico isso no laboratório, quando essa estrutura é colocada no ambiente úmido, ela começa a se movimentar até formar um outro elemento. Conforme a tensão, conforme a corrente que eu coloco no material, ele começa a se flexionar de uma forma diferente. Então, materiais que se comportam de forma diferente conforme as condições. Então eu começo a ter materiais inteligentes. Esse é o tipo de pesquisa, materiais programáveis. Vai.
Essa é uma pesquisa, agora o pessoal mais da eletrônica, tá, que está sendo feita. Para construir um circuito eletrônico, eu preciso de componentes eletrônicos, certo? Preciso de um resistor, de um transistor, de um capacitor, de um diodo, seja lá o que for. Essa pesquisa que está sendo feita no MIT, eles mapearam um conjunto de elementos, blocos básicos para a construção de circuitos eletrônicos e colocaram esses blocos básicos numa escala microscópica a ponto de eu não preciso mais de um resistor, eu tenho um material condutivo, um material semicondutivo, um material isolante e eu começo a montar como se fosse um Lego o meu circuito de forma que eu não compro mais componentes, eu só preciso desse conjunto básico aqui de elementos para montar o que eu quiser. Então, eu tendo um cartucho desses componentes em casa, eu vou chegar e vou dizer, eu quero um celular novo. Vai sair, então, o meu circuito. Então, eu não preciso ter uma loja de eletrônica em casa. Basta que eu tenha esses componentes. Tá? Então, eu consigo montar uma máquina, montar um robô, montar um computador a partir de blocos de elementos básicos. Essa empresa, ela fabrica coisas, pelo menos o objetivo dela é esse, não chegaram lá ainda, mas estão chegando. Ela fabrica coisas, ela não corta mais as coisas. Tipo, eu quero cortar, fazer uma engrenagem, eu quero cortar a minha engrenagem. Está aqui o meu pedaço de, sei lá, de metal. O que eles fazem é, eles separam a ligação atômica entre os átomos. Então, eles vão fazer a máquina perfeita. Tu vai ter uma precisão atômica na fabricação de coisas. Vocês podem ir no site deles. Fabricação com precisão atômica. Eles também trabalham separando moléculas. Então, eu vou pegar uma molécula, eu quero que isso seja uma outra coisa, eu vou lá e vou separar a ligação molecular, então, gerando um outro elemento, se eu quiser. Isso é projeto ou existe já? Existe uma empresa. Uma empresa chamada Zyvex Labs. Vocês podem ir lá, eles têm máquinas. Tá? Isso aqui foi uma coisa que eles desenharam. Isso são átomos. Isso são átomos. Eles gravaram, fizeram uma gravação. Tá? Eu falei que vocês não se assustar mais. Tá, então agora para, né, chavei a porta, né? Essa menina, aí assim, isso foram 2 palestras, tá, que eu assisti, da Zyvex e dessa menina. Essa menina chegou e disse, é muito legal isso que você trabalha com matéria inorgânica. Eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu pego uma membrana celular vazia, que eu chamo de minha breadboard, né? Eu sou eletrônica, uma membrana celular vazia, e eu pego peças de outras células e jogo lá dentro para ver o que acontece. Aí eu começo a alterar o DNA, né, para ver o que essa célula faz. Então, o objetivo dela é construir um robô biológico, utilizando peças de células e montando a célula que ela quer. Tá? Aí fica assustador mesmo. De repente a gente nem chegue na era de se preocupar com o emprego, né? De repente alguém faz o Godzilla e a gente está tudo ferrado. Né? Se está nesse nível a inteligência biológica e máquina e tal, por que a pergunta vai ser meio idiota, mas... Ótimo, é fácil de responder. Assim. Como é que não se acha uma cura para uma doença? Ela está trabalhando com a formação de uma célula e vai analisar o comportamento dela. Como é que ela não consegue trabalhar nisso? O objetivo é esse também. Uma cura para um câncer. Isso, o objetivo é esse também. É que aqui ela faz mais por observação, entendeu? Eles estão engatinhando nisso. Isso que eu estou falando, gente, essas pesquisas são... Os pesquisadores estão dizendo quais são os desafios deles. O que eu sei que existe já funcionando, por exemplo, o pessoal do MIT tem um vídeo no YouTube, o Adam Savage, aquele cara do Mythbusters, ele vai no Fab Lab do MIT. E assim, ó, eles fizeram? Eles pegaram a E. coli, que é uma bactéria, eles reprogramaram o DNA da bactéria para que quando ela sente fome, ela libera uma proteína. Eles alteraram para que ela fizesse isso. Alteraram o DNA para que ela fizesse isso. E aí tem um computador que fica guardando essa proteína. No momento que
que a E. coli libera aquela proteína, ele faz com que uma máquina dê comida para ela. Então, a bactéria pede comida, a máquina dá comida para ela. Então, na verdade, o que é isso? É um... Uma micromáquina. Sim. Só que o que é isso? Isso é uma bactéria operando uma máquina. É uma bactéria que diz, como se ela estivesse ligando um botão. Isso é computação. Isso é computação. Então, se eu reprogramar a bactéria para que ela faça o que eu quero, na verdade eu tenho um robozinho ali. Um robô biológico. Então, a discussão entre as IVEX e essa menina aqui, essa pesquisadora, é: vamos ir para o robô biológico ou vamos ir para a nanotecnologia a nível atômico? Não. Gente, isso foi sábado que eu vi esse pessoal. Nelly Oxman, ela acredita que as coisas devem ser construídas como na natureza. O que ela diz? Até hoje a gente fabricou tudo, então ela é uma outra abordagem, então uma abordagem bem interessante. É a fabricação inspirada na natureza. Ela diz: até hoje nós fabricamos coisas baseadas em peças. A gente tem um carro, o carro é lá sei quantas peças que tu monta, certo? Isso é fabricação. Qual é o impacto disso na natureza? Né? Não sei, tá, mas é assim que a gente faz. O que ela quer? Como é que a natureza fabrica uma coisa? Como é que a natureza fabrica um corpo? Chega uma célula tronco, vai evoluindo daí isso para célula. Célula, seja braço, seja braço, seja braço, seja braço, seja mão, seja mão, seja mão, seja dedo, seja unha, parou. Né? A natureza fabrica assim. A natureza, as coisas crescem. O código, o software, está na própria coisa. Então é fabricação baseada em função. Tu altera a função para fabricar coisas diferentes. É isso que ela faz. Então essa aqui é uma cadeira feita de um único material, onde ela fica variando a resistência do material, a concentração do material e tal, e faz uma cadeira acústica e tal. Impressão 3D de vidro, impressão 3D de casas, esse tipo de coisa tudo ela trabalha. E o mais, eu não vou chamar de bizarro, mas o mais maluco assim, que eu pelo menos descobri de projeto dela é esse wearable. Esse wearable aqui, ele é um conjunto de canais. Ela pega uma alga que faz fotossíntese, então transforma luz em açúcar, né? E ela conecta isso na E. coli que está, né, no intestino da pessoa, que consome açúcar e gera energia. Então, com esse wearable, que ela disse que seria um traje espacial para viagens espaciais interplanetárias, para quem está preocupado com comida e tal, tu fica no sol, fica pegando luz na estrela e tu faz fotossíntese, tu gera a tua própria energia. Juntando uma alga e a E. coli, coisas que nunca se encontraram na natureza, ela juntou fazendo uma ente de produção. Eu falei que ia piorar. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Não se sejam preconceituosos comigo. Só estou mostrando. E aí a gente chega na iniciativa que eu acho que eu mostrei a mais bacana para a pergunta lá sobre jogar fora as coisas, né? Descartar. Que se chama FabCity. Considerando tudo isso, o que se vê, isso aqui é um contador, tá? Eu peguei em maio, então 37 anos, 46 dias, 23 horas e tal. Isso aqui deve estar bem menor agora, mas isso aqui está contando para daqui a 37 anos. Que as cidades serão autossuficientes na fabricação de coisas. Ou seja, tu pega o limite de Osório e tu diz assim, ó, os átomos ficam. As pessoas, se quiserem, tá? Vamos considerar as pessoas como, né? Os átomos das coisas ficam. Os bits entram e saem. Então, tudo que Osório precisa para existir, de comida, de coisas, tem que ser fabricado dentro dos limites da cidade. E a única coisa que tu transita é informação, são bits. Esse é o projeto FabCity. E essas cidades, vocês podem ver que não é tanta loucura, essas cidades assinaram um acordo dizendo que elas se transformarão em 37 anos em FabCity. E sábado, não está aqui porque esse print eu tirei antes, sábado Curitiba se transformou na primeira cidade brasileira a entrar no projeto de FabCity. Então, Curitiba se comprometeu em 37 anos a
ser autossuficiente em relação à fabricação de coisas. Aqui para o pessoal da computação, tá? O Neil Gaiman tem uma frase que ficou famosa. Ele diz basicamente o seguinte: ciência da computação foi a pior coisa que aconteceu para a ciência e a pior coisa que aconteceu para a computação. O que ele quer dizer com isso? Todas essas coisas que a gente está vendo, de fabricação, de alteração das coisas, tudo isso é computação. A gente está acostumado a ver a computação como um software que roda numa caixa preta, que está na internet, uma coisa que está fora da nossa realidade. A computação está fora da matéria, das coisas que a gente toca. E está na hora da gente retomar isso. A gente vê a computação numa bactéria, a gente vê a computação, né, nas coisas físicas. A gente voltar a pensar a computação como ela realmente é, no processamento de coisas, e incluir a programação nas coisas. As coisas serão programadas, as coisas serão transformadas, a matéria e tal, tudo isso vai ser programado. Tá? Então, assim, como eu falei para alguns aqui antes, eu vou falar um monte de viagem, o pessoal vai começar, né? Então, assim, vamos trazer de volta para a realidade. Onde é que a gente está hoje? A gente está hoje encarando um futuro da fabricação pessoal. Espero que eu tenha convencido você disso. A gente está longe disso aqui, a gente está longe disso aqui, disso aqui, disso aqui. Não é a nossa realidade aqui, falando, né? Mas a gente está próximo de começar a pensar no movimento maker aqui, para começar a pensar em máquinas, para começar a pensar nessa evolução, para a gente começar a pensar na fabricação. E isso requer, como vocês falaram, uma nova cultura, uma nova forma de educação. Eu tenho, por exemplo, a professora Karen, que está estudando justamente isso, a parte da educação. Como trazer essa cultura, se estiver errado, né? Como trazer essa cultura, como trazer esse pensamento, como a gente pode trabalhar nas escolas e universidades, basicamente preparar as pessoas para duas coisas. Para que elas estejam aptas a viver numa sociedade assim. E dois, que elas finalmente tomem responsabilidade pelos seus problemas em relação à fabricação. Ou seja, nunca mais pensar, como eu queria ter uma solução para isso. E sim, como eu posso fabricar uma solução para isso. Tá? Então, assim, essa parte, acho que a professora Karen pode responder essa parte de educação mais para vocês, e eu fico aberto então para perguntas mais sobre a parte tecnológica. Obrigado. Obrigado, professor. Pessoal, questões? Olá, boa noite. A dúvida é assim, qual o custo estimado para abrir um Fab Lab? E se há algum projeto da região para isso, um projeto já encaminhado, alguma intenção, até do próprio campus, não sei. E esses equipamentos parecem ser bem caros, né? Um negócio que não é acessível assim facilmente, ou é acessível a gente? Está ficando cada vez mais acessível, tá? Hoje em dia. Primeiro, assim, é importante a gente ver a diferença entre um Fab Lab, um Makerspace, um Hackerspace e tal. O que eu aconselho? Primeiro, mais importante que as máquinas são as pessoas. Então, a primeira coisa que tu precisa é ter a tua comunidade de pessoas que estão a fim de fazer isso. Depois, aí tu precisa ver que tipo de máquina tu precisa. Tu não precisa de todas as máquinas, não precisa ser um Fab Lab, tu pode ser um Makerspace. Eu sou um Makerspace com o quê? Com papelão e uma tesoura. Entendeu? Eu consigo fazer um robô com papelão? Claro, tem milhões na internet. Mas o que eu vou? Vai aprender coisas. Mas eu queria uma impressora 3D. Hoje em dia, uma impressora 3D tu consegue comprar lá R$2.000, você consegue comprar uma impressora 3D tranquilamente. Então, a gente já tem papelão, tesoura e uma impressora 3D. Já dá para fazer muita coisa. Aí depois, tinha uma fresa para fazer circuito. Entendeu? A coisa ela tem que ser uma evolução. Tem que pensar, como é que eu vou manter esse meu laboratório?
vai ser um laboratório institucional, será que eu tenho que fazer um projeto de pesquisa? O POALab ele foi construído por projetos de pesquisa, vários projetos de pesquisa. Não é assim para tu montar um laboratório. Ah, eu quero ter um laboratório, me vê aí um monte de dinheiro. Não funciona assim. Então tu precisa criar uma estratégia. E a melhor coisa para criar estratégia é ter pessoas interessadas em que isso aconteça. Então assim, ó, eu não sei se existe um plano aqui e assim, existe a tua vontade, já vai perceber. Se tem a tua vontade, junta mais 3 que estão afim e começa. Ah, mas me faltou, sei lá, dinheiro para montar uma fresa. Tem milhões de projetos de fresa, tem comunidades no Facebook de como montar tua fresa em casa. Vai lá no POALab, usa a nossa fresa para usinar as peças que tu precisa para montar a tua fresa. Entendeu? Então assim, a gente não pode mais ficar dependente, porque as coisas vão ser muito rápido. A gente não pode ficar dependente das pessoas, do dinheiro e das instituições. A gente tem que começar com uma ideia e com o que a gente realmente precisa. Eu realmente preciso de 10 arduinos, um arduino é o suficiente, um AppTime, sei lá, entendeu? Então assim, tá muito mais fácil, tá muito mais acessível hoje tu começar essa caminhada. E de novo, não precisa ser um FabLab. Makerspace, e assim, a rede FabLab Brasil, ela tem vários makerspaces, tem vários makers que não tem nenhum espaço. É uma comunidade que está sempre se ajudando e é muito legal de embarcar nessa caminhada. Então assim, eu não sei o que existe aqui, mas pelo visto nasceu agora. Aí galera, aqui o Makerspace surgiu no Brasil. André, posso complementar? Sobe aqui, sobe aqui, seja aqui. Não, só para complementar o seguinte, ó, o pessoal, o André estava falando em mudança, né, de cultura e tal. Criar um FabLab já é o primeiro passo para essa mudança de cultura, porque tu não vai conseguir criar sozinho, tu vai precisar de outras pessoas. Tu vai precisar de outras pessoas com conhecimento diferente do teu. Então, um manja de eletrônica, outro manja de computação, outro manja de arquitetura, outro de design e tal. Depois disso, tu vai ver que, eu quero criar uma impressora 3D. Putz, não é fácil criar uma impressora 3D. Então, tu tem que ter persistência. E a gente vê, né, que os projetos que conseguem decolar são de caras que tiveram muita persistência, enfrentaram muitos problemas, mas que graças a esses problemas conseguiram aprender muitas coisas. Então, já tu começar a criação no Makerspace, no FabLab, já é o primeiro passo para essa mudança cultural que tu vai viver dali para frente, entendeu? A questão do trabalho colaborativo, da interdisciplinaridade, da persistência, da resiliência, essa coisa que a gente vê hoje, o pessoal falando, não, a gente quer o profissional, né, que tem inteligência emocional, sabe lidar com as dificuldades e tal. Tu já vai começar a vivenciar isso aí no momento em que tu te propor a criar o primeiro Makerspace. André, posso fazer uma questão? E complementando também mais em relação à questão do campus, de como comentar e também no FabLab. Eu achei muito interessante na nossa conversa prévia, aí eu início dessa atividade, o relato do André de como isso começou em Porto Alegre. Ele não começou na pretensão de ser um FabLab, talvez muitos dos projetos inicialmente nem almejavam, nem pensavam na existência disso. Então ele surgiu do interesse individual de vários pesquisadores, né, com seus projetos, com os recursos para aqueles projetos, criando algumas soluções. Em algum momento tiveram aquele estado, opa, mas isso aqui que nós temos é possível constituir então um FabLab. Então tu tinha um interesse, tu tinha as pessoas motivadas, tu tinha pessoas já estudando nas suas linhas de pesquisa, enfim, a inovação, né, inclusive tecnologia. É diferente do, opa, e temos um FabLab, temos tudo disponível aqui, o que nós vamos fazer? É muito diferente. Surgiu a ideia, surgiu nos primeiros passos, em coisas muito menores, pequenas, um projeto que hoje está bem bacana e é único no Rio Grande do Sul, que nos apresentou no início, aqui próximo. O POALab é o único FabLab aqui no Rio Grande do Sul. Essa proposta, como surgiu, acho que
é muito bacana, tu motiva um grupo a trabalhar e tu cria uma continuidade de trabalhos em relação ao espaço que está disponível para todo mundo. Uma outra coisa também, todos os projetos, assim, um dos motivos da gente não filtrar, enfim, os projetos que vão ser feitos dentro do laboratório, é que lidar pela primeira vez com a tecnologia é muito complicado, vai dar errado. O erro, a falha, ela se torna tua companheira, né? Dentro do laboratório de prototipação, tu sabe que tu tem que errar logo para acertar melhor, para fazer um pouquinho melhor da próxima vez e ver qual é o próximo erro, entendeu? Então tu vai errando e vai fazer, por isso que tem a prototipação rápida. Tá? Então assim, como tu tem essa, estou falando agora de projetos dentro do laboratório, tá? Então só vai conseguir fazer algo dentro de um laboratório desses se for algo que faz sentido para ti. Se é algo que tu tem um desejo pessoal de fazer. Por isso que aqueles projetos lá da primeira turma do How to Make Almost Anything, lá do MIT, foram aqueles projetos malucos. Aquilo é o que dá certo. Da mesma maneira, montar um makerspace, montar um hackerspace, uma faculdade, tem que ser um projeto pessoal. Você não pode pegar uma pessoa que está mais ou menos a fim de montar um espaço desse, não vai dar certo. Tem que ser um grupo de pessoas que esteja muito afim. E muito a fim de errar, e muito a fim de falhar, e muito a fim de evoluir a partir dos erros para fazer com que o espaço funcione. Então eu não conheço nenhum Fab Lab que tenha dado certo, que não tenha algumas pessoas que levam o laboratório nas costas. Tem que ser uma coisa pessoal. Tá? Não pode ficar mais ou menos a fim de ter o laboratório, isso é uma coisa. Né? Lá em Porto Alegre a gente tem outros, né? tem o da URGS, tem do Canoas, tem o do La Salle, tem o do Unicinos e tal. Todos eles têm mais ou menos a mesma estrutura e tal. Tem usina também, que é muito legal, que é um laboratório privado e tal, particular, dá cursos. Mas cada um, interessante isso, cada um tem um perfil, né, tem um jeito de ser, que herdou de quem montou o laboratório. Você tem que pensar assim, qual é o laboratório que eu quero ter, né, que esse grupo de pessoas quer ter e eu participo. Outra pergunta lá em cima? Bom, não é bem uma pergunta, é uma complementação, nesse sentido de que existe essa vertente, sempre teve, em relação à tecnologia. A tecnologia vai tirar o trabalho das pessoas. Só que eu acho que a gente está tão preocupado com o trabalho que, se a gente parar para pensar no que a gente valoriza hoje, a gente não sabe como é que vai estar daqui a 50 anos, se o que a gente valoriza hoje, se a moeda que a gente valoriza hoje, se ela vai ter o mesmo valor, e se esse trabalho que a gente tanto quer segurar ele, se ele vai ser importante, se ele é quase como um escravo reclamar pela senzala, porque o trabalho já na etimologia dela, da palavra, já é um instrumento de tortura. Não que não seja importante, só que a gente está, essa vertente a gente quer manter os trabalhos, talvez a tecnologia veio para nos ajudar a não precisar fazer essa realização de coisas, e a gente não sabe como é que vai estar o sistema daqui a 30, 50 anos, se o nosso foco vai ser trabalhar para viver, talvez não seja esse. Hoje em dia quem trabalha com tecnologia está trabalhando para poder viver no mundo de hoje, mas talvez daqui a 30 anos a gente esteja trabalhando para criar tecnologias para as pessoas poderem viver mais tranquilas, usufruindo mais da vida, aproveitando mais, ao invés de ficar trabalhando só para viver. Talvez esse seja o futuro. Sim, eu considero que o mais importante é a gente saber, a gente ter consciência de que vai ser diferente. A gente vê hoje, né, as discussões que são polarizadas e tal, é importante a gente saber que não vai para nenhum dos dois lados. Não é isso. Já foi. O mundo está discutindo outras formas, não formas que a gente viu até hoje. Ninguém sabe como é que vão ser essas formas. E o interessante daí é que a gente pode, pelo menos de alguma forma, tentar discutir e projetar como é que a gente quer que as coisas aconteçam. Então, eu concordo contigo. Vai ser uma nova forma de ver a relação com as coisas. É isso que você tem que pensar. Assim, a gente vê hoje a comunicação e a informação de uma maneira completamente diferente do que a gente via antes da internet. A internet, né, o www 93, né, internet década de 60, tudo bem, mas o www popularizou em 93.
Então é super recente e já mudou completamente a forma de a gente lidar com a informação e com a comunicação. Vocês imaginam que isso vai acontecer de uma maneira tão rápida quanto com os objetos físicos. Né? Então, é assustador, mas ninguém parece estar satisfeito com o que a gente tem hoje. Então, o que a gente pode fazer para ter uma relação melhor com as coisas? Né? Boa noite, eu sou aluno do curso de informática da Uncinec, né, aqui de São Paulo. Falando da questão da cultura, né, que eu acredito que é uma cultura de resolução de problemas, né, e tu acha que o primeiro passo para viabilizar ou deixar isso mais próximo, né, do nosso contexto seria inserir a educação, inserir a computação na educação básica, o pensamento computacional? Eu tenho que responder isso. Pois é, olha só. Veja bem. Quando tu fala em computação básica, o que tu está pensando? Não, desculpa. Pensamento computacional. Desculpa. Quando fala em pensamento computacional, a maioria das pessoas pensa: fazer algoritmo. Escreva programas em linguagem de programação. Só que tem uma galera aí pesquisando que pensamento computacional pode ser coisa simples do dia a dia. Eu, por exemplo, para organizar uma festa, eu tenho que ter pensamento computacional para poder tomar decisões, saber que eu tenho que primeiro fazer uma coisa antes de outra, porque as coisas estão amarradas, né? Então, a gente fez lá no laboratório experimento, tá, de desenvolvimento de pensamento computacional usando fabricação digital. Não tinha nada de programação de computadores, né? Então, tendo isso por premissa de que pensamento computacional não é só programação de computadores, sim, a gente tem que levar pensamento computacional para as escolas, trabalhar isso já desde os pequenininhos, que é para quê? Para desenvolver na pessoa a capacidade de, vamos dizer assim, né, raciocinar de forma lógica, né, correta, para resolver os problemas que ela vai enfrentar ao longo da vida. Não só aqueles problemas de escola, né, probleminha da aula de física lá, mas quantas pessoas a gente vê com dificuldade para resolver problemas simples da própria vida, né? De ir num banco, resolver a sua situação financeira, porque fica travado, não sabe o que vai fazer. Eu tiro dinheiro, eu pego outro empréstimo para pagar o empréstimo, eu jogo para o cartão de crédito. As pessoas têm dificuldade por não terem desenvolvido essa capacidade, né? E aí, tu imagina, o que eu vou esperar dessa pessoa como profissional se ela não consegue resolver o problema pessoal dela, né? Então, sim, eu acho que tem que levar para a educação infantil. Só um momentinho que tem um colega aqui. Boa noite. Complementando o que o cara falou, eu acho que como qualquer revolução que já houve, não existe forma de lutar contra isso. É algo que está acontecendo, é algo visivelmente, algo que já enxerga acontecendo assim. E como nas outras, como em todas as outras revoluções industriais que houveram, sempre teve esse medo de o que vai acontecer com os empregos, o que vai acontecer com os trabalhadores. E a verdade é que alguns empregos desaparecem, mas em cima das tecnologias que vão vindo, mais empregos aparecem, mais formas de empregos aparecem. Coisas que nós nunca imaginamos aparecem. Tipo youtuber. Isso. E aí sobre a cultura, nós estamos na internet nunca teve tão expandida pelo mundo inteiro. E a educação que tem disponível para a pessoa, só para ela ter um computador ou um celular em casa com internet, é algo que
tu sabe mais, hoje algo parecido como uma criança de 10 anos sabe mais no dia que uma pessoa de 1.500 sabia durante toda a vida dela. E não... Esse medo que as pessoas têm de perder emprego é algo que devia ser substituído por fazer uma analogia como se estivesse no mar e tivesse uma onda muito grande. Tu não tem que lutar contra a onda, tu tem que se adaptar à onda para ser melhor recebido por ela. Se tu pensar, o que o André está falando é coisa para daqui a 100 anos. Os caras estão querendo para 50 anos, sabe? Vamos pegar e vamos voltar todo esse tempo atrás. Se a gente parar para pensar que houve uma época no mundo em que as pessoas trocavam coisas para viver, não era um comércio baseado em moeda, tanto que a palavra salário vem de sal, porque sal era o que se usava para manter os alimentos, né? Não era. Naquela época, o que acontecia? Eu sei fazer uma cadeira. E eu fazia muito bem uma cadeira. Por que as coisas antigas são tão valorizadas nos antiquários, nos leilões? Porque elas eram cheias de rococó, detalhes, afrescos, eram coisas feitas com paixão. Eu sabia fazer uma cadeira, então eu trocava com o André, que sabia fazer cama. E aí eu tinha cama e cadeira e ele tinha cama e cadeira. Então eu vejo o futuro mais ou menos por esse lado, assim. Eu sei produzir uma coisa e eu vou produzir aquilo muito bem, com uma paixão, porque é algo que realmente me interessa, né? E eu vou trocar com outras pessoas aquilo. E aí a gente vai voltar à valorização das coisas. Hoje tudo é muito descartável. O André falou, eu quebro o cestinho, jogo fora, né? Vou ali no 1,99 e compro outro cestinho. Mas no momento que aquele objeto foi feito com paixão, eu me dediquei, eu estudei para produzir ele vai ter muito mais valor, né, do que aquilo que foi feito em série. Por que hoje as pessoas estão dando tanto valor para a personalização de produtos? É por causa disso? Né? Porque a gente quer algo exatamente com a cara da gente. Bom, mas se eu quero exatamente com a minha cara, eu tenho que produzir isso. Né? Então eu vejo o futuro por esse caminho, assim, da revalorização das coisas, da troca entre as pessoas, né? Aí, bom, se a gente vai começar a trocar coisas, talvez a gente não precise mais de moeda mesmo. Né? E também, é que eu não sei se a gente pode ficar, é uma discussão tão grande, né? É muito filosófico, não sei se nós somos as pessoas mais adequadas também para ficar filosofando sobre isso, mas acho que todo mundo tem que conversar. Mas se pegar assim, a evolução que a gente teve nos últimos anos, do tipo táxi, Uber, e pensar vocês estão ligados em blockchain? Estão ligados em blockchain, mais ou menos? Alguns, sim. Então assim, se tu evoluir do táxi para o Uber até o blockchain, onde tu vai pagar direto o motorista sem ter um intermediário, uma troca direta, a partir do blockchain tu consegue fazer uma troca direta, é um peer-to-peer de dinheiro, digamos assim, tu pode fazer, muitas coisas que tu pode fazer. É difícil, mas eu concordo contigo, acho que o ponto principal que é inevitável. Não só cabe a gente a se adaptar, como cabe a gente também a gerar. Ninguém tem a resposta. Cabe a gente discutir bastante para ver para onde é que a gente quer ir e esquecer esse discurso que está muito em voga, assim, né? Essa briga que está permanente na sociedade aqui da gente, né? A gente tem que parar com isso e tem que pensar que as coisas estão mudando para algum outro momento. E a gente tem que tentar transformar esse outro momento em algo melhor do que a gente tem. Porque, como eu falei, ninguém está satisfeito com nenhum dos dois lados, né? Nenhum dos dois polos. Né? Ninguém está feliz. Então, vamos ver para onde é que a gente pode ir em relação a isso. Então, fechou? Eu queria discutir um pouquinho sobre a questão do âmbito educacional. Então, eu participo da linha do mestrado dos estudos
estruturais, a gente estuda muito Bauman. Então a gente discute muito isso dentro do âmbito da educação. Ou seja, essa mudança da modernidade sólida para uma modernidade líquida, onde as pessoas acabam perdendo segurança, ganhando liberdade. Então entra na parte que a professora citou, que as pessoas não conseguem mais resolver um problema simples de ir no banco sozinha, porque a insegurança muitas vezes é maior que tudo. Aonde nascem muitas outras profissões, como a questão do coaching. Há 2 anos atrás eu nunca tinha ouvido falar no coach. Hoje a gente tem um coach que ele mesmo faz as próprias perguntas para a gente chegar a uma solução. Ou seja, a gente precisa de alguém para estar auxiliando. Ao mesmo tempo que estão surgindo novas máquinas, deixando outras para trás, a nossa maior preocupação é com o desemprego. A minha maior preocupação é o quê? Com pessoas capacitadas para gerir essas novas máquinas e para criar novas máquinas através dessa nova máquina que foi criada. Ou seja, isso é um processo líquido, ele está em constante movimento o tempo todo. Só que as nossas escolas, a gente fala isso em âmbito nacional, não tem preparação e não tem suporte para isso. Então, como que eu vou dar educação para uma criança para ela gerir todo esse processo que está acontecendo de informação o tempo todo? Ela não está conseguindo processar e transformar essa informação em conhecimento. Ou seja, ela não está gerando uma produção eficaz socialmente falando. Essa é a minha maior preocupação, por essa questão que a gente está saindo de um âmbito sólido, estamos entrando numa fase líquida, mas a gente não tem suporte necessário para mostrar que essa fluidez tem um embalsamento e que a gente é um processo que vai acontecer. Seja a resistência que tiver, ele vai acontecer. Então, o máximo que a gente pode fazer é estar preparando essa base menor, ou seja, criança, jovem, adolescente, mas infelizmente a gente não tem estrutura para isso, aonde acaba acontecendo todas essas inseguranças, essas incertezas. Eu vou te dizer assim, ó, aquilo que o André falou, estrutura a gente cria. Se tu está pensando em estrutura física, tipo laboratório, essas coisas. No Makerspace, como o André falou, papelão, tesoura e cola, tu já começa Tá? O grande problema é a estrutura educacional, porque produção de conhecimento requer tempo. Eu produzo conhecimento a respeito desse carpete num tempo diferente do André, porque tudo depende das minhas experiências prévias, do que eu conheço a respeito do material e tal. E o que a gente vê nas escolas é que, em função, né, da estrutura de período de aula, de ano letivo, matérias separadas, isso não dá tempo para ninguém. Eu não estou dizendo nem criança, estou dizendo para nós adultos também. Se a gente pensar o tempo que a gente passou estudando, não dá tempo da gente refletir, testar, errar, fazer de novo, porque é em cima desse processo que a gente produz conhecimento. E aí, o que a gente tem que fazer? Vamos acabar com a escola? Não, não é acabar com a escola, mas a gente vai ter que pensar num novo modelo de escola, uma outra estrutura, uma outra proposta, né, que permita as pessoas terem tempo para, cada uma, né, no seu ritmo, poder fazer aquela aquisição da informação e, em cima disso, produzir conhecimento. Então, a gente está falando aqui, ó, de mudança da economia, a gente está falando de mudança dos processos de fabricação, a gente está falando de mudança da educação, a gente está falando de mudança de comportamento, é todo um novo modelo de sociedade, de vida, que a gente que está estudando isso começa a enxergar. A gente está assim, à beira de uma grande revolução. Complementando também, a tua preocupação é a preocupação do mundo inteiro. É engraçado, não é só aqui. Foi o mesmo tipo de questionamento que eu escutei lá no encontro de Fabulados. Como é que a gente vai se adaptar e conseguir transmitir de uma forma mais menos impactante, de uma forma mais natural essa nova realidade para as crianças e tal, né, para os alunos. E eu posso dizer assim, ó, o que tem de mais moderno, digamos, precisamos reavaliar
como nós erramos no ensino de informática. Como erramos? Erramos em todos os aspectos. Botar computador na sala de aula, tira o computador da sala de aula, monta laboratório de informática, usa laboratório de informática na hora do recreio. Tudo errado. Então a gente tem que reavaliar tudo que a gente fez de errado no ensino da informática para conseguir, sim, uma autocrítica, tentar construir o tipo de ensino que a gente precisa para essa nova realidade da fabricação, das coisas, da nova relação com as coisas. Então eu posso dizer que é uma ótima oportunidade de pesquisa, que ninguém sabe, ninguém tem essa resposta. E é isso que a gente precisa, de coisas que ninguém conseguiu fazer ainda, para a gente trabalhar em cima. Então, acho que está, né? Bom, pessoal, estamos chegando no nosso limite aqui de operação. Tem um colega aqui que pediu já. Vai querer, professor? Tá. A minha questão é a seguinte: a solução possivelmente seria a implementação no ensino médio ou inferior dos alunos aprenderem linguagem de programação em si, ao menos um básico, já que o futuro é tecnologia de um jeito ou de outro, a gente não tem como escapar. O nosso amigo ali disse: a tsunami está vindo, está na praia e está olhando para ela. Não tem mais o que fazer. Então, o que vocês acham sobre isso? Começar a ensinar desde pequeno, começar desde o início, e aumentando o grau de dificuldade, obviamente, começar com uma linguagem mais fácil e aproximando da melhor linguagem. Não necessariamente melhor, porque para tudo tem um... Assim, já vou passar para cá. Mas você tem que pensar não na linguagem da programação, você tem que pensar no pensamento computacional. Acho que essa é uma distinção importante. Nem todo mundo vai ser, vai querer ser programador, vai gostar disso. Mas é interessante que as pessoas consigam construir um raciocínio lógico, com reconhecimento de padrão, com as características que nós usamos na computação para lidar com problemas. Porque na sociedade que tem tanta tecnologia, a gente precisa saber falar a linguagem das coisas que nos cercam. E essas coisas, elas têm um tipo de funcionamento que requer um tipo de raciocínio para que a gente consiga lidar bem com elas. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, tu não precisa aprender uma linguagem, mas tu tem que ter a capacidade de entender como as coisas funcionam de uma forma lógica. Tá? E a partir daí tem uma outra parte que eu acho importante, que assim, isso é o que diz respeito à comunicação, isso é o que a gente já devia ter feito. Aí foi aí que a gente errou. Do ponto de vista das coisas, eu acho que a gente tem que extrapolar isso e ir para o lado do design, modelagem 3D, a própria fabricação, para que na resolução dos problemas a pessoa, depois de formada, depois de passar pela escola, saiba a linguagem do design. Porque o design é o que regra as coisas. Então a gente não está mais lidando só com informações, a gente está lidando com coisas também. Então o que a gente quer é uma pessoa que saia do ensino médio tendo um raciocínio lógico, tendo conhecimento de padrão, sabendo falar com a tecnologia, sem necessariamente ser um programador, e que saiba pensar coisas. Engenharia de coisas, design de coisas, funcionalidades de coisas. Acho que é isso que a gente precisa atacar. Não, o André colocou muito bem. E uma coisa que talvez as pessoas, vocês não tenham muito claro, o André falou ali, assim, a resolução de problemas abertos, né? Tu colocou ali no slide. Tá, mas existe categoria de problema? Sim, existe. Tá? Existem aqueles problemas que a gente já tem, vamos dizer assim, documentada a solução, então tu pega o manual lá e resolve. E existem aqueles problemas que ainda não tem solução e são problemas que dependem da combinação de conhecimento de diversas áreas. E é aí que entram essas pesquisas de ponta, né? É um problema que a sociedade apresenta,
e que vai depender do conhecimento de tecnologia, vai depender do conhecimento da área de humanas, vai depender de trazer também a biologia junto. Esses são os problemas complexos, os problemas abertos, né? E é esse tipo de profissional que se procura no futuro. Alguém que tem essa capacidade, não que vá ter que ser um biólogo com pós-graduação em informática e um pós-doutorado em economia, não é isso, mas que eu consiga enxergar que para esse problema eu preciso desse tipo de conhecimento para poder articular, então, o encontro das pessoas que vão me ajudar nesse projeto, entendeu? Isso aí é uma reforma não só da escola, mas também da universidade, né, dos institutos. Então, tu tem a coisa multidisciplinar mais forte, quebrar essa estrutura de departamentos, né, pessoal da informática, pessoal da biologia, pessoal não sei o quê, e tu ter mais uma ideia de laboratórios para pesquisar determinados assuntos. Mas aí é uma reforma bem boa. Boa noite, professora Adriana, curso de administração. Consegui fazer vários links com as falas de todos aqui, com algumas disciplinas que eu ministro, que é gestão de projetos, né, que é a disciplina que a gente está aqui com a turma hoje, e gestão ambiental também, por conta dessa questão, né, da utilização correta dos recursos, diminuição dos impactos, enfim. Quando você falou agora sobre essa questão de design, né, e fazendo um link com a questão da geração de impactos, né, ambientais, eu vi uma matéria esses dias que todo resíduo é um problema de design. Não sei se... Eu vi isso aí, né? O lixo é um erro de design. Todo lixo é um erro de design. Genial. Genial, exatamente. E eu fico pensando, e tem algumas perguntinhas de ordem mais operacional, né? Como, por exemplo, qual é a relação do Fab Lab hoje com o Instituto Federal Campus Porto Alegre? Se quiser já responder. Ele é um programa de extensão. É um programa de extensão, mas ele ocupa um espaço dentro do... As máquinas, elas foram adquiridas em projetos de pesquisa pontuais. A pesquisa foi feita, o artigo foi publicado, a prestação de contas foi feita. A máquina é doada à instituição inventariada e ela era colocada numa sala. Um outro projeto de pesquisa pedindo outra máquina, foi feita a pesquisa, foi publicado o artigo, feita a prestação de contas. Doado à instituição. Doado à instituição, vai para a sala. Quando tinham as máquinas necessárias, se cadastrou no FabLabs.io. Se obteve a aprovação do FabLabs.io. Se chegou para a direção do campus e disse: temos um FabLab. Certo. Preciso de uma sala, preciso de... conseguimos a sala, aprovada a ideia. Precisamos abrir para o público externo, não pode ser um laboratório como um laboratório de informática ou como uma biblioteca. Eu não posso dar acesso só aos alunos. Então, eu vou configurar isso como um programa de extensão aberto à comunidade, onde eu crio projetos de extensão, abro as portas para que o meu foco não é só os alunos ali. É como eu falei, a rede FabLab é maior do que a instituição na qual o FabLab está inserida. O que eu percebo que, pela estrutura dos institutos federais, por exemplo, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, nós possuímos 18 campos. Eu trabalhei um tempo no setor de compras e acompanhei a aquisição de muitos equipamentos de laboratórios mais diferentes possíveis. Por exemplo, o campus Caxias do Sul possui centro de ginásio, de plásticos e tal. Tanto Farroupilha tem laboratórios de eletrônica e tal. Existe alguma possibilidade, existe um formato de Fab Lab descentralizado ou não? Ou é todo centralizado? Tem alguns laboratórios que são um pouco descentralizados, mas isso vai um pouco contra a coisa do laboratório. Okay. Porque ele tem que ser um espaço de colaboração. Entendeu? Chega no Open Day, por exemplo, hoje eu tenho assim, um Open Day bem movimentado. Vai um monte de gente lá. E as pessoas vão seguir nos Open Days. Tá? Então, assim, no Open Day eu não falo mais nada com ninguém quase, porque a pessoa chega lá e para todas as máquinas que estão sendo utilizadas pelos usuários, alunos ou não, e se ela precisa, eu queria aprender impressora 3D, fala com aquele cara ali que está usando a impressora 3D, pergunta o que ele está fazendo. E eu não ensino mais a usar as máquinas, eles mesmos estão ensinando uns aos outros. E eu só fico ali olhando, ver se ninguém vai se machucar ou vai machucar uma máquina. Entendeu? Então, é legal ter a bagunça,
A bagunça, ela é boa dentro do laboratório. Eu estava falando com pessoas de outros Fab Labs que disseram que uma coisa legal é assim, no Fab Lab não é um Fab Lab, mas é um laboratório da NASA, eles tinham uma cultura assim, eles tinham um projeto, por exemplo, e aí tu fazia o teu primeiro protótipo. Tu pegava aquele protótipo e deixava numa sala. Tu descartou aquilo. Outra pessoa vinha e pegava o teu projeto e desmontava para aprender com o teu projeto. Então eles tinham tipo um laboratório de criatividade, onde tinha um monte de projeto, alguns acabados, outros inacabados, e tu aprende. Tu precisa ter a bagunça, tu precisa ter o caos num ambiente desses. O próprio Neil Gershwin diz, o Fab Lab tem que ser um lugar seguro para pessoas esquisitas, ele fala, né? Tem que ser um lugar seguro para tu ter a bagunça. Tu não pode tentar engessar nenhum. E por fim, só um comentário, a ser da área da gestão, e hoje até a gente esteve reunido pensando no PPC do curso, por exemplo, da instituição, eu penso também que haverá uma evolução nos sistemas de gestão, né? O que é, por exemplo, a gente partindo de uma produção em série, para uma produção mais unitária, como é que você vai valorar isso, a questão das relações de trabalho também, e alguns pontos importantes que é valorizar, né, a criatividade, a questão da comunicação, né, a criatividade, a liderança, e essa, exatamente assim, para fechar, acho que esse é o ponto principal, né, conseguir resolver problemas, né, capacidade de resolver problemas. Eu penso que dentro da área da gestão isso é bem importante também. Legal. E assim, eu vou falar uma coisa, é interessante porque foi um laboratório criado por um professor, que depois virou outro laboratório, que depois começou a se replicar, e as pessoas das mais diferentes, porque ele não é um laboratório de informática, ele não é um laboratório, no resto do mundo ele está muito mais ligado à arquitetura do que à informática. No campus Porto Alegre teve um caso que eu sou da área, a Karen também somos da área da informática, entendeu? Mas no resto do mundo ele é muito mais ligado à arquitetura, ao design de produtos, a outras áreas. Não se faz muita programação, apesar de se fazer programação também, mas é muito mais laboratório de design. Então tu vai nesse encontro, tipo encontro mundial, e é discutindo coisas de todas as áreas. Medicina, biologia, informática, arquitetura, design, administração, gestão, economia, tudo. Eu saí de lá assim, eu não sei quem não convidar para vir para um lugar desse. Porque discutindo tudo. Eu não sei assim, vocês procurem. Tinha um vídeo no YouTube, mas foi bloqueado, agora não sei porquê, mas tem os vídeos do YouTube no Fab 13, procurem para ver as palestras, é muito legal, é muito interessante. Mas tu notou isso, a gente precisa repensar. E claro, eu como informata que né, enfim, eu me sinto muito incapaz de discutir essas questões. Eu queria que as pessoas se conhecessem sobre esse universo novo e viessem trazer o seu conhecimento. Eu queria só falar de informática, entendeu? E que os administradores estivessem lá dentro do laboratório, os gestores falando sobre economia, sobre isso, entendeu? Para a gente criar uma coisa muito mais embasada até, né? Eu fico pensando aqui, tem aquela máxima, né, que diz que sorte, na verdade, ela aparece para quem está preparado. Né? Então, não é que o cara teve sorte, o cara estava preparado para aquele momento. A gente aqui pode estar falando de uma coisa que pode parecer uma viagem, tá? E que, de repente, ninguém aqui vai trabalhar com fabricação digital, mas o fato de a gente estar falando sobre isso e estar dizendo para as pessoas, olha, presta atenção nisso, isso vai acontecer em algum momento. O cara, não, tá, eu não vou investir, eu construir uma impressora 3D, mas eu vou começar a investir um pouquinho do meu tempo para estar preparado para quando isso acontecer. Talvez o emprego que eu tenho hoje, daqui a 50 anos, esse emprego não exista mais. Imagina quando o drone começar a entregar pizza. Isso já está acontecendo. A Domino's, nos Estados Unidos, já tem um drone que entrega pizza. O que será do motoboy? Bom, então, peraí, eu vou começar a aprender a pilotar drone. Eu não vou ser o cara que pilota a moto, mas eu vou ser o cara que pilota o drone para entregar a pizza. Então, a gente não está aqui para doutrinar e dizer para as pessoas, olha, tu tem que, né? Mas
trazendo essa conversa para mostrar que é o futuro, como o menino ali falou, o tsunami está chegando, e a gente tem que estar preparado, porque o diferencial mesmo é o cara que consegue resolver problemas e que ele está preparado para isso. Então, para que ninguém seja pego de surpresa, né? E diga, puxa vida, eu não sabia que isso ia acontecer. Sim, 2014 ou 2015, o Fórum Econômico Mundial lançou o seguinte dado: 60%, presta atenção aqui, depois eu paro de incomodar vocês. 60% das crianças que estavam entrando na escola, ou seja, em 2014 e 2015, 60% das crianças que estavam ingressando na escola teriam empregos que não existem hoje. Tá? Então a gente já pode ver que, né, elas já passaram por 11 anos. Então, assim, eu brinquei com uma coisa do youtuber, né? Que é os pilotos de drone e tal. Vão surgir empregos que a gente não sabe o que são, quais são esses empregos, mas eles vão surgir. As pessoas. A questão é, as pessoas não estão sendo preparadas para esses empregos. A gente vai ter um gap aí de necessidade de recursos humanos sem ter a formação adequada, que é mais ou menos o que aconteceu na informática. Né? Só para complementar, eu acho que já acontece hoje com o drone, por exemplo, a loja virtual, né? A questão, por trás tem toda uma equipe que, né, o produto ele não se vende sozinho, né? Aí entra as pessoas por trás para que a loja virtual, né? A questão é mais para viabilizar, eu acho, do que, né? Pensar que não vai ter emprego, eu acho. Sim, entendi isso falar. A loja virtual criou novos empregos que não existiam antes. É mais ou menos isso. Eu cheguei semana passada, questão de uma semana, do meu período de doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, e eu estive na NASA. E o assunto do momento na NASA é a missão a Marte. E num vídeo que eu estava assistindo lá, numa palestra, a pessoa chegou e disse assim: as pessoas que vão a Marte já nasceram e já estão na escola. E aí tu pensa que tu vai mandar uma pessoa, passagem só de ida, para um lugar em que ela vai ter que construir o mundo dela. Tu vai chegar em Marte, tu não vai ter madeira, não vai ter os recursos naturais que a gente tinha aqui para começar a civilização, né? Então, esse cara que já nasceu e está na escola, ele tem que ser, em termos de educação, preparado, né, de modo que ele vai ter condição de chegar lá em Marte e usar uma impressora para criar os recursos que ele vai precisar para sobreviver. Ele vai ter que entender de agricultura porque ele vai ter que plantar a comida dele. Não vai ao supermercado buscar, vai ter que gerar a própria comida. Né? Ele vai ter que ser capaz de lidar com os próprios resíduos, né? Porque senão daqui a pouco o módulo lá, né, onde ele vive dentro de Marte vai estar atolado de lixo. Quer dizer, então, quando ela falou isso, que o cara que vai a Marte já está na escola, eu fiquei assim, ai meu Deus, sabe? É para ontem isso, é já que isso vai acontecer. Então, aquilo ali me caiu a ficha, assim, de que é bom a gente estar ligado, né, e começar a se preparar para esse momento da grande virada que vai acontecer. Tá. Tenho certeza que a palestra do professor André e a professora Karen, que foi uma visita, uma convidada inesperada, né? Foi anunciada, foi extremamente instigante. Ele estava comentando aqui, é polêmico, né? Tem algumas questões que até não discutimos aí. O fato de estar manipulando bactérias, daqui a 50 anos manipulando bactérias em casa, né? Qual é a dimensão ética disso, né? Assim como tu pode curar doenças, pode provocar uma catástrofe. Mas infelizmente, né, a gente não tem tanto tempo assim para discutir isso. Mas em nome do Instituto Federal, o Campus Osório aqui, a gente ficou muito grato pela presença de vocês e
Acho que é isso. Tá? Muito obrigado. Valeu, gente.